Olá, está no ar mais uma edição do TV Câmara Entrevista. O recente vazamento de óleo em praias do Nordeste do Brasil levantou uma discussão sobre as responsabilidades do país em proteger o território de fatos como este. Quais são os verdadeiros impactos ambientais? O que deve ser feito para evitar que isso volte a se repetir? Para tratar deste assunto conosco, eu recebo hoje aqui no estúdio o engenheiro químico e diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, o Eduardo Torres. Também está conosco a presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RS, doutora Marília Longo. É um prazer recebê-los na TV Câmara. Muito obrigada pela participação de vocês. As primeiras manchas de óleo começaram a surgir começaram a ser vistas no fim do mês de agosto e agora cerca de 300 pontos já impactados e atingidos com isso. Como que vocês avaliam a repercussão? Esse assunto repercutiu muito entre entidades ambientais, entre a sociedade, inclusive órgãos de imprensa, da imprensa internacional. Doutora Marília, qual que é a sua avaliação sobre a repercussão e também sobre o desastre? Bom, olá a todos. Marjorie, esse ponto assim, da repercussão demonstra o quanto muitas vezes nós não estamos nem preparados para enfrentar esses temas. As primeiras notícias que nós recebemos vieram muito sem informações precisas de onde estavam vindo e até informações dadas pelo próprio governo, dizendo que teria origens na Venezuela, que isso depois, posteriormente, teria sido causado por um petroleiro de uma ONG. A repercussão, ela é negativa pelo fato em si, porque é um desastre ambiental, está sendo um desastre ambiental, não se sabe até qual será de fato a extensão, quantos anos nós levaremos para enfrentar esse desastre. Nós temos casos no mundo que levaram, e aí com tecnologias, como o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, com um grande desastre de petroleiro, levou 10 anos para eles acreditarem que talvez tenham conseguido minimizar todos os impactos. Então essa repercussão se dá pelo dano em si, mas também por uma má gestão da informação e acredita-se, e isso vai ser apurado quando se analisar as responsabilidades, que também tem havido omissões e demora na prestação de medidas preventivas, de medidas de contenção, também por parte do governo. É claro que nós estamos distantes, não é mesmo? Nós estamos aqui no sul do Brasil e isso está ocorrendo no Nordeste. E não é a primeira vez que acontece um desastre um pouco longe dos nossos olhos, mas atinge todos os brasileiros. Claro. Isso diz respeito a todo o nosso território, mas eu sei que essa questão da desinformação se passa também lá. Então, dentro do sistema OAB, nós temos a Comissão Nacional de Direito Ambiental e depois cada estado também tem as suas comissões. Nós temos um grupo de todas essas comissões e institucionalmente começou uma mobilização. Vocês já receberam informações? O que nós institucionalmente vamos fazer? Então, a primeira medida que nós tomamos foi buscar informações oficiais. Oficiamos os órgãos, oficiamos o IBAMA, alguns órgãos que teriam competência para nos dar uma resposta sobre o que estava ocorrendo, o Ministério Público Federal também, porque as próprias regiões estavam sem informação. Então, eu acho que a repercussão se dá de forma muito negativa internamente, muito pela falta de informação, e externamente nem se fala, se nem no próprio país nós temos a informação adequada, nós não sabemos que gestão está sendo feita. E aí tu referiste então que o óleo chegou lá por final de agosto. Já se tinha informações em final de julho que isso estava chegando, assim. Então, será que lá na origem já não havia algo? É claro, daí nosso engenheiro também vai poder falar um pouco mais sobre a questão desse produto, mas será que lá naquele momento, antes de se especular de quem era, por que causa, já não haviam medidas a serem tomadas, porque depois que isso atinge, depois que o dano ocorre, é muito difícil os danos ambientais efetivamente serem revertidos. Então, por exemplo, hoje nós já tivemos uma perda muito significativa da fauna marítima. Já tem um levantamento de quase 100 animais mortos em decorrência desse derramamento, que se conhece. Outros estão sendo contaminados, estão sendo impactados e aos poucos vão vir a morrer. E fora daí isso a gente pode, né, depois abordar um pouco os impactos para toda aquela sociedade. Eduardo, aproveitando então que a doutora Marília já comentou sobre o que seria esse óleo, já se tem informação assim, porque
as pessoas continuaram frequentando as praias, muitas relatando inclusive malefícios à sua própria saúde. Foi percebido mortes de animais e os impactos visíveis ao meio ambiente, mas as pessoas continuaram, algumas frequentando a praia, né? Muitas do Nordeste já atingidas nesse momento. O que é esse óleo e quais são os possíveis prejuízos aí no longo prazo? Em quanto tempo o país pode ser que se recupere desse fato? Bom, Marjorie, eu sou oriundo da Petrobras, tá? Minha formação, eu sou engenheiro químico, trabalhei na Petrobras durante muitos anos. O petróleo, ele tem um DNA, ou seja, a gente consegue saber de onde veio o petróleo, inclusive de que poço ele pode ter vindo, tá? Nós temos 2 centros de pesquisas muito bons em questão de óleo, tá? Um é o Centro de Pesquisa da Petrobras, que é o CEMPES, que é no Rio de Janeiro, e a Universidade da Bahia, tá? Não sei se todo mundo lembra, mas o petróleo brasileiro foi descoberto em Monteiro Lobato, hoje em dia. Na verdade, era outro nome, na Bahia. Então, isso tem muita tradição. Nesses 2 lugares, eles identificaram que esse petróleo é um petróleo que é produzido na Venezuela, tá? Na Venezuela. Porém, não se tem indícios, né, de que esse petróleo tenha vazado da Venezuela, tá? Ou seja, não foi no campo de Venezuela. Então, eu já trabalhei em muito derramamento de óleo, muitos, mas com uma característica, a gente sabia de onde vinha. Sim. A gente sabia onde é que estava, sabia que petróleo era, e normalmente os petróleos com quem a gente trabalhava eram petróleos mais leves, então eles flutuavam, entende? Esse petróleo tem uma característica especial, ele não flutua, ele tem uma densidade intermediária, entende? Então ele fica, vamos dizer, na metade, tá? Então, quando ele aparece é porque ele está na praia. Porque daí chegou na mais baixa e ele aparece, entende? Olha, nós da ABS, como todo cidadão brasileiro, estamos muito preocupados porque isso é um dano ambiental muito grande. E danos de petróleo, eles não acabam de um dia para o outro. Tá? Não acabam de um dia para o outro. Esse petróleo, ele tem, como diz, uma desvantagem, que é o fato de ele não flutuar, mas em compensação ele é um petróleo também que se aglutina facilmente, tá? Então ele é fácil de juntar, tá? Então, eu só vi um caso, que acompanhei um caso só de um rapaz que estava teoricamente contaminado com óleo. E depois descobriu que não era verdade. Ele tinha ficado vermelho porque tinha exposto no sol e tal. Então, ele não é um petróleo como, por exemplo, o petróleo que a gente recebe aqui em Tramandaí. A gente recebe o petróleo de Tramandaí, ele tem uma miscibilidade, ele se mistura com a água, entende? Então aí, na hora do banho, ele tem um efeito maior do que esse outro. E esse outro, ele fica, vamos dizer assim, fácil de juntar, ou seja, ao lado dele, ele não tem o impacto que tem o petróleo leve que a gente trabalha aqui em Tramandaí, entende? Que é mais difícil de retirar da água porque ele flutua. Então, quantos anos vai demorar isso? Não sei. Tem um petróleo do Valdez, no México, lá, entende? Que foram muitos anos, entende? E coisas vão ser sequelas, entende? Mas eu ainda acho que Brumadinho e a outra lá foram um impacto maior. Maior, eu acho, maior. Em termos de vida, inclusive vida de animais e coisa, né? Mas o mar, ele tem um aspecto, vamos dizer, mais emocional, né? Mais emocional, lamentavelmente. Diante da demora do governo federal se manifestar sobre o assunto ou fazer alguma ação efetiva, procuradores de 9 estados chegaram a entrar com uma ação, pedindo então para que fosse cumprido o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas, ou seja, um plano que existe no Brasil e cobrando então que fosse colocado em prática. Explica para a gente um pouquinho, doutora, sobre isso. Eu queria só fazer, para pegar esse assunto, fazer um gancho com o que o Eduardo falou em relação ao DNA do óleo e em relação aos danos à saúde humana e às pessoas que se envolveram. Mesmo que depois elas estejam vendo, porque realmente ele é visível, tu enxerga, ele chega em densidade, ele forma camadas, nós vimos as pessoas recolhendo. O povo, as pessoas do Nordeste, os cidadãos, eles logo se mobilizaram. Então as pessoas se mobilizaram e elas iam com as próprias mãos pegar aquele produto. Então até esse tipo de informação também deveria ter sido dado de imediato. Olha, está chegando um óleo com estas características, ele vai parar nas praias, ele vai parar nas rochas e as pessoas não devem pegar esse óleo. E as pessoas se desesperaram. Então, muitas pessoas foram com as próprias mãos. Eu acho que as consequências vão vir não só no meio ambiente, mas também na saúde,
com o passar do tempo. Espero que talvez não sejam tão impactantes, mas as pessoas foram, e aí nós vimos crianças, natural, né? As pessoas vão Porque a sociedade se mobilizam, né? Para tentar, pelo menos, fazer alguma coisa para ajudar. E aí isso é parte do plano de contingência. Isso está previsto em lei, nós temos uma lei federal específica sobre essas situações, que é a Lei 9.966. Então, é uma lei federal que já previa que o Estado organizasse seu plano, o Plano Nacional existe. Cada empresa também que trabalha com petróleo, faz carregamento, faz extração, também tem que ter os seus planos. Depois, esse nacional faz parte de um plano de toda a nação, do plano brasileiro, um plano de governo. Ele não foi acionado e não é momento também para se criar justificativas, porque nunca é justificável porque que nós não colocamos em prática. Mas uma das medidas desse plano era justamente informar, buscar as informações adequadas e comunicar para as autoridades competentes, então, o que estava ocorrendo. Então, eu retomo aquilo que eu disse do grave problema que nós temos também em relação à gestão das informações. O plano não foi posto em prática e é um plano que envolve quase todos os ministérios e todos os órgãos envolvidos. Então, muito se foi em cima, ministro do Meio Ambiente. É evidente que o Ministério do Meio Ambiente tem que ser acionado, mas isso é um problema nacional, assim, de emergência. E quando tu leres o plano, todos os ministérios estão envolvidos. Então, nós tínhamos que acionar outros também que viessem para dar essa assistência. Uma deficiência que nós temos no Brasil é que nós não aderimos um fundo internacional, que é um fundo para conter e para tentar reparar os danos decorrentes do petróleo. Eu falei de uma lei nacional e essa lei nacional tem um plano de contingência. Depois, internacionalmente, nós temos mais uma série de normas, tá? E nós não somos parte desse fundo. Então, se nós não descobrirmos de quem deu causa, quem derramou este óleo, porque como o Eduardo falou, é evidente, tem um DNA, hoje tu sabe exatamente de onde ele veio, mas ele é impossível de vir. Ele não tem como chegar da Venezuela até o Brasil pelas correntes marítimas que nós temos. Então ele veio através de um carregamento. E aí, isso aí se abre um universo infinito, assim, de possibilidades de quem efetivamente derramou esse óleo. Navio pirata. Pode ser navio pirata, pode ser uma embarcação que desligou o GPS, porque justamente ocorreu esse fato. Mas nós não temos um recurso para esse fim. Não faz parte do nosso plano e não faz parte de fundos o que nós participamos. Então, se a gente não descobrir, vai sair de cada um de nós, cidadãos, dos cofres públicos, para nós buscarmos essa reparação e minimizar esse grande impacto que está acontecendo no meio ambiente. O país ele tem direitos sobre o seu território, mas também responsabilidades. Nesse sentido, faltou alguma... O que faltou para ser feito justamente porque nós temos vários órgãos aí, Polícia Federal investigando, IBAMA agindo também, Ministério do Meio Ambiente. Tem faltado articulação ou mesmo para evitar, na verdade, que incidentes como esse ocorram? O que se argumentou muito, e aí é uma parte prévia às investigações, me parece que elas surgiram só quando entrou na área de jurisdição brasileira, é que independente de estar fora da jurisdição brasileira, o Brasil é signatário de diversas convenções internacionais relativas à prevenção e depois à reparação e à responsabilidade por derramamentos de óleos. Então, nós somos signatários e muitas delas nós trouxemos para dentro da nossa legislação nacional. Então, não quer dizer que não chegou na nossa jurisdição que nós não podemos fazer nada. Então, tu falaste do nosso território, mas até além do nosso território, nós não podemos ingressar no território de outros países sem negociar, sem entrar em acordos, mas poderia ter havido essa possibilidade, porque nós participamos de um ambiente internacional e um ambiente internacional que tem ciência e nos últimos 10 anos tem trabalhado muito para evitar esse tipo de acidente e nós podíamos ter acionado esses mecanismos internacionais dos quais nós assinamos. Então, eu acho que nesse momento, antes de chegar na jurisdição brasileira, já havia mecanismos para se trabalhar. Depois que entra nas águas jurisdicionais brasileiras, começa a incidir as normas nacionais. E aí sim, e aí tem que ser, imediatamente tem que começar a agir. É muito difícil de nós aqui à distância, não estando dentro dessas movimentações, de fazer alguma insinuação. Olha, não agiram, estão agindo de forma equivocada. Mas ao que parece, eles não estão agindo
é bem como colocar, será que todos esses órgãos estão dialogando? Nós vemos o Ministério do Meio Ambiente dizendo uma coisa, não tem nenhum problema, as coisas estão indo bem. IBAMA dizendo, opa, não é bem assim, o que a Polícia Federal está apontando não é o que nós acreditamos que é. Então, há um ruído aparente, pelo menos, que está surgindo no nosso cenário nacional. Eduardo, tu já citaste a questão da afetividade que as pessoas têm com o mar. Sim, por favor. Dizer o seguinte, eu não estou aqui para defender governo, nada, mas só queria dizer o seguinte, o plano de contingência, eu que já trabalhei, já montei, já muito plano de contingência, ele parte de um princípio, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe onde está. Então aí a gente tem que considerar nessa situação que a gente não sabia, o Brasil não sabia do que estava acontecendo. Ele aconteceu teoricamente, segundo o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificou, a 700, 800 quilômetros. Isso é fora do território brasileiro, num ponto de navio, quer dizer, ninguém tinha essa ideia. Então eu acho que isso ocasionou muito essa embolada, essa questão toda aí, entende? Lamentavelmente, isso eu diria o seguinte, é fundamental para que se possa desflagrar isso aí. Tá? Até porque assim, outra coisa, todos os planos de contingência que eu vi aqui de petróleo, basicamente eles trabalham com aquelas mantas superficiais para conter, que nesse caso não ia adiantar. Né? Isso acontece muitas vezes, ou seja, né? Chega na hora, pá. Né? Mesmo com essa densidade específica desse óleo, pode ser então que ele tenha sido derramado fora do território e ter trazido pela... Não, eu digo, foi derramado em alto mar. Certo. Em alto mar, sim. E aí trazido para... Não, ele ficou... Na verdade é o seguinte, ele ficou numa certa profundidade. Mas depois de um tempo, né, Eduardo? Não quando ele foi derramado, ele depois de um tempo é que ele começa a criar uma densidade de descer. Diz que no início ele estava superficial, agora ele já está a 1,5 metro, mais ou menos, de profundidade. Porque ele vai perdendo a parte mais volátil dele, né? Mas isso para tu detectar, teria que ser por um radar, um satélite, de identificar que aquela mancha lá era uma mancha de óleo. Agora, se, por exemplo, se for um lançamento, um acidente que veio lançando, por exemplo, um percurso, mais difícil de tu ver isso, né? Mais difícil de tu ver. E como ele atingiu uma área grande, né? Não foi um ponto só, né? Possivelmente tenha sido um acidente, alguma perda, entende? Em que ele veio, daí é mais difícil de identificar. Entende? Então, são coisas em que dificilmente o cara pode planejar de antemão. Né? Daí a contingência também prevê isso aí, né? Como vão agir, como vão agir lá. Agora, a comunicação, ela é fundamental. E eu depois vou mostrar aqui um exemplo para vocês aqui de uma questão dessas de comunicação que a gente adotou no Rio Grande do Sul há muitos anos atrás, nesse sentido. Logo mais vamos falar um pouquinho sobre as políticas do nosso estado. Ia perguntar da questão do... Eu ia te perguntar o seguinte, tu já comentaste a questão do amor que as pessoas têm, principalmente no Nordeste, muitos turistas frequentam as praias, os impactos ambientais são inegáveis, no entanto, pode ser que se gere também, já tem se gerado impactos para a economia do nosso país a partir do momento que nós temos mais de 300 pontos atingidos e as pessoas ficam com medo de frequentar essas. Com certeza. Eu imagino que muita gente esteja pensando em, quer dizer, pô, vou ou não vou, né? Muita pousada lá deve estar sabendo se as pessoas vão aparecer ou não. E veja bem, nós estamos falando próximo do final do ano, né? Sim. É o período de férias, né? Então realmente é um prejuízo muito grande. Qual que é a orientação neste momento, assim? É melhor evitar o contato mesmo? Não, sempre. É um produto químico, O contato manual dele, ele é ruim. O fato das pessoas terem se mobilizado para, como comentamos, para tentar fazer alguma coisa para auxiliar, pode ter sido pelo fato da demora da resposta do governo? Não, as pessoas são assim. Eu me lembro de uma vez que eu trabalhava numa planta petroquímica e nós tivemos um incêndio. E eu tive que punir um colaborador, porque ele estava metido lá e ele não era preparado para aquilo. Então ele foi advertido que ele não podia, porque ele estava se expondo à vida dele. Entende? Não tinha, é natural isso, é natural. Tá? Eu, durante muitos anos, representei a Associação Brasileira de Indústria Química aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos um vídeo, um filme que é o primeiro no local. É instruir as pessoas para que elas evitem de se aproximar do local do acidente, porque é natural que as pessoas vão. Então, acidente... Claro, esse filme é mais voltado para acidente com caminhão, né? que transporta produtos químicos e tal. Né? É normal as pessoas correrem para lá, pegar o motorista para tirar e às vezes está pegando fogo. Né? Então, isso é uma atitude natural das pessoas, lamentavelmente. Né? Lamentavelmente. Tá?
as pessoas ficam, às vezes, sentem muito por aquele fato, né? Justamente por fazerem parte daquele animal, ver que o animal tá uma tartaruga, como a Marília mostrou, uma tartaruga toda com óleo e tal, né? Todos nós, né? Somos movidos, né, por essa. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, independentemente deste governo, do governo anterior, qual que é a avaliação que vocês fazem sobre a construção de políticas para proteção ambiental? Outros países já estão mais avançados nesse sentido. O fato da gente ter aí a gestão de 4 em 4 anos mudando pode ser que represente algum impacto para construção de novas políticas ou mesmo que se perca algum direito já garantido? Isso não deveria ocorrer. O direito ambiental é um direito que tem que ser progressivo e jamais regressivo. No momento que nós já atingimos uma proteção, nós não podemos retornar agora num nível inferior e com normas que vão permitir, né, uma degradação maior, né? Então isso aí não deveria ocorrer. E aí só pegando, que é bom para dialogar um pouco, o Eduardo falou assim, olha, ninguém planeja que ocorra um desastre, né? Isso é evidente, ninguém planeja, mas as pessoas sabem ou que ele está na iminência de ocorrer. Se de fato foi uma embarcação, por exemplo, que fosse legal, ela, no momento que isso ocorreu, ela deveria ter informado aos estados. Né? Então, assim, isso teria que ser de imediato. Isso facilitaria, é claro que se nós descobrirmos, vai ainda agravar a responsabilidade, porque ela deixou de informar, ela se omitiu naquele momento. Porque se ela tivesse informado, talvez de forma ágil, houvessem brigadas e até o país da embarcação que socorreu também pudesse fazer parte desses organismos internacionais e agir rapidamente. Então, assim, retomando daí a tua pergunta, feito esse parênteses, assim, nós não podemos retroceder, tá? E o Brasil tem dado indícios de abrir possibilidades para uma degradação maior, num manto de um momento histórico de uma crise econômica, sob a justificativa de ganhos econômicos, mas a degradação ambiental traz imediatamente perdas econômicas. Nós saiu essa semana agora que o Brasil aumentou as suas emissões de gases de efeito estufa. Então, assim, nós tínhamos compromissos de redução, nós estávamos indo muito bem e agora nós agravamos. Então, assim, são alertas e que o cidadão tem que estar alerta e cobrar. Nós temos que cobrar dos nossos governantes que nós queremos políticas que vão nos dar uma possibilidade de vivermos num meio ambiente sadio. E claro que com o desenvolvimento, mas nós temos dados que existem tecnologias limpas, nós temos novas formas de produzir energia que não causam danos ao meio ambiente, mas trazem benefícios econômicos. Muito se fala sobre a riqueza de recursos que o Brasil tem. Isso pode impactar, de certo modo, para que o país tenha... pode ter ocorrido de que o país tenha deixado de construir políticas de proteção ao meio ambiente por achar que nós tínhamos recursos infinitos, Eduardo? Vou falar como engenheiro, tá? Como engenheiro, tá? Quando deu 1988, eu trabalho com meio ambiente desde 1976, tá? Então eu trabalho isso há muitos anos atrás, quando nem tinha legislação ainda consolidada, né? Sim. Quando chegou 1988, a gente fez uma Constituição brasileira, que era considerada a Constituição Cidadã, né? Esse é o nome que deram. Sim. E eu me lembro do finado presidente lá dizer que era a Constituição mais moderna do mundo em termos ambientais, tá? E eu, sinceramente, de 88 para cá, gente, não vi essa melhora, gente. Não vi, tá? As águas cada vez mais poluídas, qualidade do ar não melhorou, entende? Resíduo sólido, meu Deus do céu, entende? Então, eu não justifico com a questão do governo, entende? Nós vemos governo tudo que é tipo, entende? O que eu acho é o seguinte, que o brasileiro não dá bola para isso, tia. Não tem educação. Agora, quando foi feita essa linha de resíduo sólido, aí foi ver, não, resíduo sólido, 2010, 2014 acabou o lixão. Então, em 2019 continua tudo. Porque você não, vai ter a participação do cidadão. Mas ninguém foi lá ajudar o cidadão, ensinar o cidadão, ai gente, o lixo é o problema de todos. Não, aqui o pessoal acha que lixo é problema da prefeitura. Então, eu acho que falta isso. A gente não tem esse carinho, essa questão, entende? Daí a gente tem, a Marília, ela falou aí que essa questão aí do efeito estufa, né? Nós tivemos várias atividades no Brasil que tiveram redução do efeito, mas a nossa queimada, ela ainda é
um dano significativo, né? Então, agora, como é que a gente coíbe isso aí tudo? É difícil também, porque é um país continental, pô, é uma brincadeira, né? E aí essa questão cultural, né, de que queimar é mais fácil para limpar, né? Então, lamentavelmente, assim, a gente falta essa questão, tá? Eu me lembro agora, quando o Japão ele teve um acidente muito grande na Baía de Minamata, que foi um acidente de lançamento de mercúrio e que contaminou muita gente lá, eles resolveram fazer uma legislação ambiental que não tinha, né? Então eles mandaram uma equipe para a Europa. Essa equipe entrou pela Itália e saiu pela Suécia. E daí, no relatório que os japoneses fizeram, eles botaram assim, ó, vamos dizer, um sentimento que à medida que eles foram subindo na Europa, a legislação foi ficando menos detalhada, mas mais cumprida. O que queria dizer? Quando entrar na Itália, a Itália é assim, ó, padrão de lançamento, ó, mercúrio é tanto, cádmio é tanto, pá. Lá na Suécia, o cara dizia assim, ó, não pode poluir. Entende? Então, não precisava indicar índice para os caras, entende? E nós estamos mais para o italiano do que para o sueco. Entende? Nós também estamos aqui assim, entende? Lamentavelmente. Tá? Então, eu acho que isso aí, nós precisamos melhorar o conjunto todo. Não é só criar mais lei ou só a ação do governo, nós precisamos que tudo. E é aquela história, pô, por que a gente não tem tratamento de esgoto? Isso é um problema que a ABS briga e defende. Sim. Porque as pessoas não se preocupam que está enterrado. Acham que não tem problema. Não enxergam, né? Não enxerga. Que não está nos olhos. Você devia ver um dado assim, esgoto, 36% do brasileiro tem. 36% é muito pouco, gente. Internet, 70 e tantos por cento. Entende? Então, isso aí. Quer dizer, quando o cara não enxerga como importante, ele não cobra do político, ele não cobra do próximo. Entende? É lamentável. Para encerrar esse primeiro bloco do nosso programa, qual que é a sua opinião sobre essa consciência cidadã com relação às nossas próprias responsabilidades individuais em proteger o meio ambiente? Eu concordo com o Eduardo, nós não temos uma consciência ambiental, isso não faz parte ainda da nossa cultura. Mas essas coisas muitas vezes têm que vir através de umas normas, nós não podemos querer aplicar, até houveram governos no Brasil que se inspiravam no capitalismo sueco, né? Que realmente é um estado diferenciado e nós não podemos criar leis idênticas em países distintos, né? Isso não funciona, nós temos uma realidade, nós temos que trabalhar com a nossa realidade. No Brasil, muitas vezes funcionou em posições. Por exemplo, do centro de segurança, as pessoas não tinham a consciência de que isso era mais seguro para sua segurança, para sua vida, né? Ele colocava em risco seus familiares, mas foi necessária uma imposição para que essa norma fosse cumprida. Eu sou extremamente favorável ao processo de conscientização, porque nós precisamos, isso é parte do brasileiro, essa questão de cidadania, de participação. E para o cidadão brasileiro poder participar, tomar parte, exigir, ele precisa ser conscientizado, ele precisa ser informado. E no momento que acontecer isso, nós podemos realmente transformar o nosso estado. Porque quando nós vimos lá nas praias do Nordeste, o brasileiro, quando vê isso, ele vai, ele abraça, ele se une. Então nós precisamos mostrar para o brasileiro o que nós estamos fazendo com o nosso país, onde é que estão os nossos resíduos, como é que estão as nossas águas, para onde vão os nossos esgotos. E aí talvez a gente possa acordar. Tá certo, então chegamos ao final do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista, mas logo mais os nossos convidados voltam com outras informações e análises. Fique com a gente. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda as políticas de proteção ao meio ambiente. Por volta dos meses de julho e agosto, manchas de óleo começaram a surgir em praias do Nordeste do Brasil. E agora o fato tem sido considerado já uma das maiores agressões ao meio ambiente já registradas aqui no nosso país. Comigo aqui no estúdio estão o engenheiro químico e diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Eduardo Torres, e a presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RS, doutora Marília Longo. Falando um pouquinho sobre o nosso estado, aqui o estado do Rio Grande do Sul, também o município de Porto Alegre e as ações, as articulações, na verdade, realizadas, porque Porto Alegre tem tentado, e o estado agora prestes a votar na Assembleia Legislativa também um projeto relativo às questões ambientais. Como que vocês percebem a forma como o assunto tem sido tratado na capital gaúcha e no nosso estado e o fato de daqui a pouco a gente estar distante, doutora Marília, como a senhora falou, desse desastre, mas também o estado tendo se mobilizado aí para atuar no processo? Ótima provocação, porque realmente tem um link muito forte entre o que nós terminamos de falar no primeiro bloco e esse, que é a informação ambiental, Sim. que é a participação social, que é a participação informada através de cidadãos conscientes do seu papel, porque nunca é demais lembrar, nem todos sabem, mas nós deveríamos conhecer um pouco mais da nossa Constituição. O Eduardo mencionou, em 1988 nós inserimos um direito a viver no meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas um dever. Então todos nós temos o dever de proteger e preservar o meio ambiente. Então nos foi atribuído um papel de participarmos desse processo. E a participação social ela se dá de diversas formas. E uma delas é uma participação ou indireta, através dos nossos representantes, os nossos vereadores, os nossos deputados, os nossos senadores, ou executivo também, ou uma participação, inclusive, direta, participando das audiências públicas, dos debates que são abertos para a população se informar. E o que está acontecendo, então, no estado do Rio Grande do Sul? Se abriu nesse momento, e realmente concomitante a esses fatos lá do Nordeste, se abriu o espaço para se discutir um novo Código Estadual do Meio Ambiente. Então, era um novo código. Nós já temos um Código Estadual do Meio Ambiente. Nós temos o primeiro Código Estadual de Meio Ambiente do Brasil. Nós temos um código que foi construído com muito diálogo e com muita participação. Todas as normas, nós temos visto na atualidade, existe uma evolução muito grande na nossa sociedade. Com tecnologia, com novas discussões que antes não existiam. E, por óbvio, as leis precisam ser aprimoradas, precisam ser ajustadas. Ocorre que o governador apresentou um projeto de lei de todo um novo código, tira esse e entra um novo, em regime de urgência. O que se suprimiu? A participação. Se suprimiu uma participação direta do cidadão nos debates, em fóruns das quais nossas instituições são convidadas e nós somos formas de participação, representamos grupos da nossa sociedade. Então se suprime esses espaços e se tira também a participação dos nossos representantes, porque não vai ser debatido. Em 30 dias tinha que ser aprovado. O que se mostrou no nosso estado? Algo que já é presente na nossa sociedade gaúcha. É a vontade de participar. Tanto é que nós tivemos histórico de orçamento participativo, nós temos ambientes de participação. E isso veio muito forte. As pessoas individualmente se mobilizaram, as instituições da sociedade civil organizada se mobilizaram e se uniram em torno do tema. Institucionalmente, cada um fez as suas manifestações, mas essencialmente as manifestações eram centradas na impossibilidade de uma lei de tamanha importância tramitar sob o regime de urgência. E houve uma mobilização que nem sempre se vê. Instituições que nem sempre estão lado a lado se uniram em torno desse tema. Então, às vezes, essas situações, assim como lá o povo do Nordeste, todo mundo saiu nas suas casas, os seus condomínios, o pessoal que trabalhava, a gurizada da rua, todo mundo se uniu. Aqui no Rio Grande do Sul aconteceu a mesma coisa em torno desse tema. Não é que não se quer aprimorar as leis. O que não se quer é que se faça isso sem que as pessoas sejam ouvidas, sem que os estudiosos sejam ouvidos, sem que as pessoas que tenham capacidade de contribuir para a evolução do Estado. Uma norma, quando ela tem participação, é uma norma que se aproxima da sociedade. Ela pode ser muito melhor aplicada, ela vai trazer muito mais segurança. Toda a sociedade participou, ela ouviu
o que está acontecendo no Estado, e quando ela for entrar em vigor, não vai ser como muitas leis que ficam lá e não são aplicadas, e vai pegar, não vai pegar. Se as pessoas participam, ela é próxima das pessoas. E as leis ambientais, elas têm essa característica, ela depende das pessoas e ela atinge diretamente a sociedade. É diferente, às vezes, tem algumas questões que são muito técnicas, realmente não tem por que abrir para toda a sociedade, mas mostrou o quanto a sociedade gaúcha quer debater. Ela quer evoluir, nós precisamos evoluir, o nosso Estado tem sempre que crescer, nós vivemos um momento um pouco de recessão, mas nós queremos crescer, mas não a qualquer custo, não suprimindo garantias e direitos que são próprios, inclusive do direito ambiental. Um dos principais princípios do direito ambiental é a informação ambiental, é a participação social. Uma das questões apontadas pelo governo é que esse novo código teria o objetivo de desburocratizar para quem quer empreender, mas sem gerar impactos ao meio ambiente. Qual que é a tua avaliação, Eduardo, sobre isso? Bom, primeiro, né, a Marília já mais ou menos disse uma coisa que eu queria dizer, né? Qual é a profissão que pode falar sobre meio ambiente? Qual é a profissão que pode falar sobre meio ambiente? Qualquer uma. É um assunto que interessa a todos nós. Qualquer cidadão tem interesse, porque tem a ver com a vida dele. Né? O lugar que ele mora, o ar que ele respira, a água que ele bebe, né? Tudo. Né? Então, a ABS, ela concorda de que a legislação evolua, concorda que as regras devem ser revistas, mas realmente a gente ficou surpreso com essa urgência. Então a gente se manifestou publicamente, entende? Encaminhamos um documento, já apresentamos sugestões, entende? Não sabemos se as nossas sugestões vão ser aceitas ou não, mas fazemos questão de fazer isso, né? E isso aí, ou seja, sem debater é difícil, porque todo mundo é atingido. Também acho que a desburocratização ela é importante para todas as atividades, mas tem que ser de forma segura, entende? Ou seja, não pode ser só porque o Estado está com dificuldade de fiscalizar. Né? Não pode ser isso só. Né? Não estou dizendo que seja isso, mas estou dando um exemplo. Né? Não temos gente para fazer, não temos gente para estudar. Bom, não. A gente tem que ter segurança de que essa questão vai ser efetivamente... Pois é, falando justamente sobre isso, um dos pontos polêmicos é a chamada licença ambiental por compromisso. Seria feita de modo eletrônico, né? As empresas poderiam emitir os documentos necessários e conseguir essa licença. Caberia ao Conselho Estadual de Meio Ambiente definir quais empresas poderiam obter ou não essa licença. Pode ser que isso gere algum impacto daqui a pouco, ou mesmo que o governo tenha utilizado dessa falta de poder de fiscalização para deixar essa regra mais branda, doutora? Tem um movimento já nacional nesse sentido, tá? Existe um projeto de lei nacional para criar uma grande lei geral do licenciamento ambiental e esse modelo de licença está previsto nesse projeto nacional. A justificativa do governador Eduardo Leite foi de que isso era uma proposta da campanha dele e que isso ele quer de qualquer forma que passe. A principal crítica em relação à forma do artigo que foi colocado no código é que deixou em aberto. Isso não é que não possa ocorrer. Um pequeno empreendimento de baixo impacto, de pequeno porte, ele pode ser autodeclaratório, porque ele não precisa que vá um fiscal no empreendimento. Mas isso não pode ser usado para dizer, olha, nós não temos pessoal, vamos liberar, porque não dá, a gente não tem condições de lá. Isso é um problema que vem há anos. Os governos têm retirado o orçamento dos órgãos ambientais. O que está acontecendo? Realmente não tem pessoal. Mas a gente, como o Eduardo disse, isso não pode vir para suprir uma justificativa. Então, assim, os grandes empreendimentos... E foi uma discussão, isso surgiu em várias discussões. Eu tive a oportunidade de discutir com o secretário estadual de Meio Ambiente, porque eu disse... Vamos ser transparentes, uma lei tem que ser clara e ela tem que ser auto-aplicável. Por que vocês já não colocam esta norma dizendo que isso vai ser para empreendimentos de pequeno porte, de baixo impacto? Não, isso vai ficar para o Conselho Estadual, isso não traz nenhuma segurança jurídica. Aquele que espera que essa lei, no dia que ela entrar em vigor, eu vou poder entrar no site e fazer uma autodeclaração,
vai ter que esperar o conselho se organizar e definir o que vai sair. Então, assim, não se traz a urgência em evoluir, a urgência em desburocratizar quando tu deixa essa norma em aberto. Então, assim, eu disse, não vamos vender falsas esperanças aos empreendedores, porque no dia que essa lei for publicada, se ela tivesse sido aprovada como se almejava, agora na terça-feira, e aí foi retirada a urgência por uma decisão judicial, mas se almejasse isso, no dia seguinte não ia adiantar. As pessoas não iam poder. E existe licença autodeclaratória no estado do Rio Grande do Sul. Já existe. Já existe, por exemplo, o programa Mais Água, Mais Renda. Era uma declaração do empreendedor. Ele ia lá e dizia, minha área tem esse porte, eu não vou atingir a PP, eu vou agir dessa forma, e tu te comprometia. Se o fiscal batesse no outro dia na tua porta e tu estivesse descumprindo aquele documento, multa, infração, tu estás descumprindo um compromisso. Então é claro que tu pode criar um bom sistema, mas não é para toda e qualquer atividade. Além disso, Mário, eu acho que mesmo essa, ou seja, qualquer licença, ela precisa ter um responsável técnico. Alguém que efetivamente verifique e garanta que aquilo é de pequeno impacto mesmo, entende? Porque, isso é fácil de eu dizer depois, mas eu não conheço o assunto, eu sou leigo. Não pode ter isso. Você tem que ter um profissional habilitado, um técnico que conheça aquilo e que assine, que bote o seu nome lá e assuma a responsabilidade. Se der problema, ele tem que ser responsabilizado. É básico, é básico. Para os próximos, para as próximas semanas ou meses, como que essa questão deve ser tratada agora que foi retirado o regime de urgência? Quais são as expectativas de vocês? É necessário maior discussão, levar o assunto à sociedade para que a sociedade se manifeste sobre esse projeto? E que tenha tempo, agora ele está na CCJ, né, então da Assembleia Legislativa, já tem um prazo, ele vai o relator vai encerrar o relatório na terça-feira, então querendo ou não, eles estão imprimindo uma celeridade para esse tema. O que eu penso, assim, e eu falei para os representantes do governo do estado, não é uma boa estratégia, não é uma boa estratégia pegar toda uma lei que está funcionando, ela não é responsável pelo atraso do Rio Grande do Sul. 480 modificações. Não é uma ideia assim justificativa. Claro, tem atualizações a serem feitas de acordo com a norma federal. Beleza, isso aí tu podia... Vou organizar, vou fazer um planejamento, vou apresentar para um projeto de lei só para ajustes da lei. Outra coisa são alterações, e as alterações precisam ser debatidas. E mais do que isso, elas tinham que vir, inclusive, antecedidas de estudos. Realmente isso é um problema, está atrasando o Estado e essa proposta vai trazer benefícios. A gente não pode mais se basear em evidências, em achismos, nós temos que trazer dados. A gente não pode mais funcionar e daqui 4 anos nós vamos reinventar um novo sistema. Então teria que ser baseado, as mudanças teriam que ser baseadas em estudos concretos do que isso vai realmente efetivar. O Estado do Rio Grande do Sul evoluiu muito em relação a tempos, os empreendedores. A média do licenciamento no Estado do Rio Grande do Sul é de 120 dias. Então, assim, isso foi dito pelo próprio governo do estado. Então, qual é a urgência? Então, vamos trazer os dados e vamos ver que do problema que efetivamente... Então, com os dados, por que eles não mostram às vezes dados? Talvez estão mascarando outra coisa. Ou se não estão, dá essa sensação para a sociedade, que é aquilo que eu falei em relação à questão lá no Nordeste. A informação adequada, a informação precisa, traz segurança, não gera esse clima de conflito e de insegurança na nossa sociedade. Com certeza. Bom, vocês dois já falaram que tanto a ABS quanto a Comissão de Direito Ambiental da OAB se manifestaram sobre esses temas. Eu abro espaço para que vocês falem um pouquinho como iniciou a relação de vocês com a questão ambiental e sobre os serviços, na verdade, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental aqui no Rio Grande do Sul e depois a doutora Marília, a comissão da OAB-RS. Começando contigo, Eduardo. Pergunta, como começou o meio ambiente? A tua atuação a partir da tua formação com a questão ambiental. Eu sou formado em engenharia química, sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Eu estudava na URGS e passei num concurso da Petrobras e fui transferido para o Rio de Janeiro, junto com outro grupo. Fiz engenharia química e engenharia de processamento petroquímico. O meu objetivo era voltar para trabalhar no polo aqui. E daí, quando eu voltei, acabei entrando na Copesul em 1977 e vim para Porto Alegre e foi lá em 79. Nesse ínter eu fiquei trabalhando com o meio ambiente. E aí, interessante, né? O que me fez eu ficar nessa questão na Copesul?
o fato de que eu tinha sido professor de cursinho para vestibular. Porque a Copesul, na época, o polo todo enfrentava uma dificuldade muito grande, porque havia muita manifestação, né? Tínhamos muitas pessoas que eram contrárias e a gente... Então eu, todos os dias, Relações Públicas da empresa e eu, nós fazíamos uma palestra. Ou no Rotary, ou no Lions, ou na universidade, entende? Onde a gente mostrava o que estava sendo feito, como é que era feito, como é que a gente ia ver, tal. E daí, a expectativa da empresa é que quando a gente pegasse a licença, eu ia então partir para uma outra área, que já tinham escolhido para mim. Nunca mais saí. Porque o meio ambiente só veio crescendo, só foi crescendo. Chegou um momento em que eu disse assim, bom, eu vou trabalhar numa organização em que meio ambiente seja o fim, né? Não um auxiliar como é o polo petroquímico, né? Então, coloquei uma empresa de consultoria. E, há uns 20 e poucos anos atrás, eu encontrei a ABS, né? Eu fazia mais parte da Associação de Química, mas encontrei a ABS e acabei me aproximando e venho sendo da diretoria há muitos anos. E a ABS, ela tem uma atuação muito grande em duas áreas, né? Não só na área ambiental, mas também na área de saneamento. Sim. Tá? Ela começou com saneamento, depois estendeu para essa questão de meio ambiente. Tá? E, como é que eu vou dizer, né? Algumas batalhas são difíceis, outras nem tanto. Entende? Mas a gente sabe que tem que batalhar. Ao longo dessa tua trajetória, tu inclusive ajudou a elaborar esse material, exatamente, levando informação para as pessoas. Informação. Isso foi ocasionado, quem puxou esse assunto foi um jornalista, Roberto Vilar, tá? Que em abril de 93, a gente teve um vulcão em Porto Alegre, e as cinzas caíram aqui e ele descobriu que não tinha ninguém que falava sobre esse assunto. Né? Então ele como fazer uma nova? Vamos. Então a gente começou a juntar informações e tal, e foi feito junto com o núcleo de ecojornalistas. Né? E eu consegui o patrocínio do Conselho de Química para publicar isso aí. Foram feitos 1000 números, tá? Impressos em janeiro de 94. Né? Qual era o objetivo? Informação. Ou seja, o jornalista dá um acidente, coisa ele tem. Para quem ligar, quem é a pessoa que pode dar uma informação adicional. Né? E veja bem, e não eram só profissionais de empresas, eram profissionais de todos, né? De universidade, tudo. Quer dizer, não era uma informação comprometida. Tá? Tá certo. Doutora Marília, como iniciou a sua trajetória? Sim, excelente pergunta. Sempre é bom poder falar um pouco sobre isso, assim, porque quem trabalha na área ambiental é apaixonado. Assim, é verdade. Não tem só uma profissão, mas nós temos uma causa. Realmente existe uma preocupação com o meio ambiente e com certeza por isso que nós fomos para essa área, assim. E eu fui, por acaso, na minha infância, eu morei um período na França, no final da década de 90, meio da década de 90, com os meus pais. Meus pais foram estudar lá e, entrando em contato com aquela sociedade, nós vivíamos um período no Brasil que não existia nenhuma preocupação ambiental. Eu me lembro assim, as pessoas jogavam lixo no chão, fralda pela janela, e era uma bagunça, assim. Então, assim, eu acho que a gente evoluiu também um pouco, né? E aí eu cheguei lá numa sociedade extremamente preocupada com o meio ambiente. Papel no chão, um dia sem querer, eu me lembro que eu deixei cair, eu tinha 9 anos quando eu fui morar lá, deixei cair um papel no chão, uma senhora veio atrás de mim, disse, olha, recolhe, eu disse, desculpa, foi sem querer, né, eu me equivoquei. Então, com o consumo da água, quanto cada um consumia, muitas preocupações também com o que se alimentava. Então a gente recebia informações, quais eram os componentes químicos que tinham nos alimentos, quais eram cancerígenos, quais nós tínhamos que ter cuidado, assim, informações que nos deixavam prontos para enfrentar e decidirmos. Como é que nós íamos viver naquele ambiente e o quanto aquele ambiente era importante para nós, num país extremamente urbano. Então também, assim, essa diferença, por exemplo, mas ao mesmo tempo uma preocupação. E ali me despertou essa preocupação quando eu voltei para o Brasil. Na época eu era estudante de Direito e de Ciências Sociais e comecei a ir por essa área porque eu me interessava pelos direitos difusos e coletivos. Então, por esses direitos que atingem um número muito grande de pessoas, uma coletividade, ou às vezes um número que a gente nem sabe definir, não é nenhum grupo definível, e eu acabei me interessando pelo direito ambiental, que não era nem disciplina obrigatória na faculdade. E ali despertou a minha paixão e comecei então a participar de grupos de estudos, fazer minha formação e retornei para a França e fiz o meu mestrado em Direito Ambiental na França. E aí foi uma decorrência natural, eu voltei para o Brasil e desde então eu sou advogada na área ambiental e faço um trabalho voluntário
atualmente na Ordem, institucionalmente nós prestamos um serviço para os advogados e eu presido então atualmente a Comissão de Direito Ambiental, que é um espaço de representação e de apoio à presidência da Ordem nos temas relacionados ao meio ambiente. Então tudo aquilo que surgir, que a sociedade provocar a instituição ou que disser respeito à advocacia ambiental, nós somos então o órgão dentro da instituição que vai assessorar a presidência a tomar suas decisões, a se posicionar e auxiliar a sociedade, porque a Ordem não atende só as prerrogativas, a defesa dos advogados, mas ela tem um papel legal de defesa da cidadania, da boa aplicação das leis, da defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, e aí nós temos o meio ambiente. E essas instituições bastante reconhecidas, como é o caso da OAB e também da própria ABS, atuam em publicações, como a gente já se referiu aqui, e em prestar serviço à população a partir do momento que disponibiliza, né, que une esforços para produzir algum material que seja levado. Como estimular que as pessoas tenham interesse por esse tema a partir do momento que nós já temos materiais que tratam sobre esse assunto? Isso, informação nós temos bastante. Então, nós temos boas leis, nós temos bastante informação. O que nós, institucionalmente falando, já que nós estamos nesse ponto da nossa conversa, assim, nós promovemos diversos eventos ou de capacitação, ou eventos de informação. Então, nós dialogamos muito, como é um tema multidisciplinar e interdisciplinar, então, nossos eventos de direito ambiental nunca tem só advogados. Então, nós chamamos um biólogo, quando nós vamos falar, então, sobre biomas, nós chamamos, então, pessoas estudiosas dessa área e nós dialogamos. O que, às vezes, me inquieta, e eu tenho sempre pensado sobre isso, é que nós falamos muitas vezes para pessoas que já são preocupadas. Então, isso eu tenho visto nos nossos eventos, tem sido muito voltado para pessoas que já procuraram, elas estão preocupadas, por isso que elas foram atrás de um evento como esse. Então, eu tenho provocado a minha instituição e tenho refletido muito sobre isso, que nós integremos essas informações dentro de diversos ambientes. Então, você vai ter um evento lá de direito tributário, vamos botar um vídeo lá do setor ambiental. E alguns anos atrás, em parceria com a URGS, nós criamos o Sistema de Gestão Ambiental da OAB. Então, internamente, nós temos a gestão ambiental que provoca os funcionários da instituição a se preocupar com o meio ambiente, replicar isso nas suas casas. A gente faz gincana ambiental, faz campanhas de conscientização, formações permanentes dos funcionários, dos terceirizados. Então, é uma provocação constante. E aí já deixo também a provocação para vocês e parabenizar, porque os meios de comunicação também têm esse papel de sempre, de forma recorrente, trazer o tema ambiental para auxiliar nesse processo de conscientização. E as informações sobre os eventos da ABS e também da OAB podem ser conferidos na internet, né, Eduardo, por favor? Mas eu quero fazer antes um pedido. Certo. A gente tem trabalhado bastante, mas a gente tem notado uma dificuldade. Nós não temos mais a participação dos jovens, como a gente gostaria. O jovem de hoje, ele não tem participado dessas associações de que a gente chama não governamentais ou não é de benemerência, mas de associativas, né? Eles não têm, tenho percebido isso. Então a gente precisa de jovens. A ABS está atrás de jovens, né? Jovens. Não precisa ser engenheiro, porque nós temos lá a nossa própria presidente hoje em dia não é engenheira, entende? Então a gente não precisa de engenheiro, a gente quer jovens que se interessem pela causa ambiental, se interessem pelo mundo em que eles estão vivendo, entende? Porque senão vai acabar, os velhos vão morrer e pronto, deu. Tá dado o recado, fica o convite então para que mais pessoas... sites, né? Informações, procurem nossas encontros. Bota ABS, tá? Tem tanto a nacional quanto a do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos presentes em todos os estados do Brasil, todos, tá? Certo, então, nós chegamos ao final do TV Câmara Entrevista. Agradeço a presença e a disponibilidade de vocês de virem tratar sobre esse tema, manifestar a opinião de vocês sobre esse assunto. E eu agradeço também a sua audiência. Continue acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e outras produções da TV Câmara também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.